Saúdo aos irmãos com a paz do Senhor. Estou grato a Deus por mais esta oportunidade que Ele me concede de poder mais uma vez, nesse sábado, presidir um culto para que, porventura, aqueles que a assistirem possam ser edificados. Quer dizer, os irmãos, que nós estamos hoje gravando o culto aqui de casa mesmo, foi uma opção nossa, e eu creio que será de grande bênção para todos os irmãos. Eu espero que os irmãos estejam bem, guardados, protegidos pelo nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Desde já eu quero desejar a todos um dia abençoado, um restante de dia abençoado, e que Deus continue com as suas mãos estendidas sobre cada um dos irmãos. Nós vamos louvar o nome do Senhor Jesus com o hino de número 141 da harpa cristã, que diz: guia-me sempre, meu Senhor. Em dias difíceis que estamos passando, mas temos o Senhor Deus que nos guia, que nos protege, que nos guarda. Receba a proteção, o acalento de Deus na sua vida. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, e a meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a minha teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Quero mandar um abraço a todos os irmãos que com certeza irá assistir nesse vídeo, esse culto. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, aos irmãos aí do Brasil, com certeza também estarão assistindo. Um abraço aí a minha família, minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos, sobrinhas. Um abraço. Também transmitimos um abraço ao irmão Delício, meu sogro, minha Marinha, e toda a família. Que Deus abençoe a cada um. Falo também no nome da minha esposa, a pastora Adenilda. Nós transmitimos um forte abraço
a todos os irmãos aqui de Moscomo, os irmãos das congregações, os pastores, pastor Elcio, Deus abençoe ele e a sua esposa, família, os irmãos de Charleville, Deus abençoe muito, um forte abraço a todos os irmãos, aos irmãos da congregação de Galway, na pessoa do presbítero irmão Pedro, sua esposa, seu filho, Deus continua abençoando a cada um dos irmãos, também aos irmãos de Aterai, na pessoa do pastor Reginaldo, e juntamente com a sua esposa, seus filhos, sua família. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Forte abraço a todos e que ao assistir esse vídeo possa sentir a graça e o conforto do nosso Deus. O hino de número 247, nós vamos cantar mais um hino da harpa cristã, 247, Deus nos guarde no seu amor. Deus nos guarde bem no seu amor, onde quer que nos achemos, o seu nome louvaremos. Deus nos guarde bem no seu amor, ao voltar Jesus, vamos nós estar qualquer separação, uma coroa então vamos sim formar lá no céu, na eternal mansão. Deus nos guarde em santificação, nas agruras da jornada, guarde em santificação, ao voltar Jesus, vamos nós estar livres de qualquer separação, a coroa então vamos sim formar lá no céu, na eternal mansão. Deus nos guarde e nos conceda a paz de que tanto carecemos, oh, enquanto aqui vivemos. Deus nos guarde e nos conceda a paz, ao voltar Jesus, vamos nós estar livres de qualquer separação, uma coroa então vamos sim formar lá no céu, na eternal mansão. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hinos maravilhosos, irmãos, que entoamos na harpa cristã. Que Deus realmente nos guarde, nos livra. Que Deus realmente continue te protegendo, guardando a sua vida. Sei que neste momento muitas pessoas estão passando por momentos meio sombrios, mas que o Senhor, Deus, a cada manhã faça resplandecer sobre a tua cabeça a tua glória, né? Faça resplandecer a glória do Senhor sobre a sua vida. Irmãos, eu quero ler na palavra de Deus, no livro de Romanos, ou a carta de Paulo aos Romanos, o capítulo é de número 5, capítulo de número 5, versículo
12, versículo 12. Diz-nos a palavra de Deus: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Irmãos, aqui temos uma palavra maravilhosa. Antes de prosseguir aqui, quero mandar também um abraço ao pastor Mauro e família, aos irmãos de Locrey, que com certeza estará assistindo esse culto através do vídeo. Forte abraço a todos os irmãos, que Deus continue abençoando a cada um. Irmãos, Paulo, nosso irmão Paulo, doutor dos gentios, escrevendo aqui aos Romanos, algo interessante, explicando aqui como, por quem veio o pecado, como que surgiu o pecado. Nós conhecemos a história e sabemos que, pelo que, como por um homem, esse homem chama-se Adão. Adão foi o primeiro homem existente na face dessa terra, o pai de toda a humanidade. Chama-se Adão. Deus fez o pó da terra, soprou em suas narinas e colocou ali no jardim do Éden. Então, nosso pai Adão, todos nós somos descendentes ou filhos de Adão. Portanto, aquele homem desobedecera a Deus. Deus determinou ali uma lei, estabeleceu uma lei para que ele obedecesse, mas ele desobedeceu, e aí o pecado entrou no mundo através da desobediência de um homem chamado Adão. O que eu quero dizer, irmãos, com essa palavra? Quer dizer, eu quero comparar o pecado com um vírus. Nós estamos passando um momento difícil, ao qual o vírus chamado aí Covid-19 tem feito muito estrago, podemos dizer assim, em meio à população mundial. E esse vírus chegou e tem trazido problemas, desajustes, isso principalmente na saúde mundial e também na economia do mundo. Tem feito um estrago muito grande. Mas nós podemos entender que o que eu estou referindo ao Covid-19, que com certeza tem a sua gravidade, está aí, aos olhos nus, muitas pessoas sofrendo, alguns perderam as suas próprias vidas. E isso tem sido muito ruim. Mas eu quero dizer que, mesmo assim, sendo letal, não tão letal, mas sendo letal, esse vírus ele pode causar danos simplesmente à carne, ao físico. Ele não tem poder de provocar danos no nosso lado espiritual, na nossa alma. Ele é um vírus que ataca no físico, que ataca no físico. Não tem na sua gravidade? Tem. Mas agora, por outro lado, temos aqui um vírus chamado pecado, que esse sim, esse é o mais terrível de todos os tempos, desde quando Adão pecou lá no jardim do Éden. Esse vírus
entrou e começou a fazer parte do DNA do ser humano. Ficou impregnado. Por que ele é o pior de todos? Nunca vai existir e nunca existirá um pior do que ele. Porque aqui está muito claro no versículo 12. Através dele entrou o quê? A morte. A morte física do corpo e o pior, a morte espiritual. O pecado proporciona a morte espiritual e tem poder, né, de matar ou de desligar o homem de Deus. Nós entendemos que quando entrou o pecado no mundo, através de Adão, os anos passaram e o ser humano sempre de mal a pior. Sempre de mal a pior. O pecado sempre evoluiu-se no meio, né, da humanidade, de acordo com o crescimento populacional. O pecado também foi crescendo, foi aumentando. E esse que eu posso chamar e chamo de vírus, que chama pecado, ele ficou no DNA, porque quando a pessoa nasce, ele já nasce com pecado. Todo ser humano, ele nasce com o vírus do pecado. Isso aí não tem como. Não tem como. Antes de Adão pecar, a morte não existia, né? Não existia a morte. O homem era eterno, semelhante a Deus. A partir do momento que Eva, né, deu ouvido, como que esse vírus entrou para a humanidade? Através da desobediência. Deus havia determinado uma lei para eles não comer do fruto da árvore do meio do jardim, porque se comesse, certamente morreria. Teriam que ter o critério, né? Eles teriam que ter a cautela ou o critério de obedecer e não obedecer. Da mesma forma, para contrair esse Covid-19, existem algumas precauções que nós precisamos, né, tomar para evitarmos, para ver se conseguimos evitar sermos contaminados. E Eva, né, ela não fez o que deveria fazer, parou diante ali, apreciou o fruto, achou muito bonito e tal, e a serpente o enganou, ela comeu, levou para Adão, Adão também comeu, e aí, a partir desse momento, o pecado entrou no mundo e o resultado, primeiro, a morte, começou a imperar. E as outras coisas também. Tudo que existe, irmãos, de pecado, de coisas ruins neste mundo, é proporcionado pelo vírus chamado pecado, que está impregnado, que está no DNA do ser humano através de Adão. E nós precisamos meditar nisso. Às vezes é pouco falado a questão hoje sobre a questão do pecado, mas o pecado é o que nos distancia, né, de Deus. O pecado nos distancia de Deus, cria uma barreira entre nós e Deus. Então, os anos se passaram e os homens, né, cada vez mais aprofundados no pecado, cada vez mais fazendo coisas que contraria a Deus. Veio o dilúvio, chegou uma época que Deus destruiu o mundo com água, com dilúvio, sobrando só Noé e sua família. Depois a terra foi povoada de novo, mas continuaram no pecado. O vírus não morreu, não foi exterminado. O vírus chamado pecado continuou. E aí, novamente, irmãos, o mundo no pecado, na orgia, na prostituição, na mentira, né? Enfim, nos vícios,
drogas e tudo quanto existe essas coisas, com certeza isso é provocado pelo pecado, pela natureza decaída do homem diante de Deus. E chegou um ponto que Deus calou-se por 400 anos, Deus silenciou em Israel, não se ouvia mais Deus falar, Deus silenciou. Mas chegou um ponto que o próprio apóstolo Paulo escreveu aqui em Romanos, parece que 3:23, porque todos pecaram, destituídos ficaram da glória de Deus, todos foram contagiados, volto a dizer, todos contaminados pelo vírus chamado pecado, todos, ser humano, estavam totalmente contaminados e não tinha como fazer, não tinha solução aqui na terra, não tinha remédio para combater esse vírus, não tinha o remédio. Mas Deus, então, aí trouxe a solução. Enviou quem? Jesus Cristo, o nosso Salvador. Surgiu o remédio. Surgiu, então, o remédio. Voltando aqui, quando eu falei aos irmãos que todos nascem com esse vírus chamado pecado, está no DNA do homem, passou a fazer parte do DNA. Eu quero ler um versículo aqui com os irmãos. Salmos 51. Vamos ver o que o nosso irmão Davi, o rei Davi, escreveu. Salmos 51, versículo 5 diz: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu minha mãe. Então tá aí, todos, independente de alguma coisa, todos nascem com o vírus chamado pecado. Nasceu, precisa de um Salvador. Todos ser humano que nascer nessa terra, precisa de um Salvador. Então, eu volto a dizer aqui, no versículo, quero ler aqui o versículo 19, do capítulo 5 de Romanos também, que diz: Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos são feitos justos. Deus enviou Jesus Cristo, o justo, porque assim como por Adão entrou o pecado, esse vírus chamado pecado que tem destruído tantas pessoas, matado tanta gente, feito tanto, causado tanto de estrago na vida de muitas pessoas. Agora vem Jesus. A morte, após Adão ter pecado, ela passou a imperar até Moisés. A morte, ela imperou. Mas depois que nasceu Jesus, trazendo o remédio para esse vírus maldito que é o pecado, trazendo um remédio. Qual é o remédio? Nós vamos ler em 1 João. O único remédio que existe, nós vamos ler agora. 1 João, capítulo 1, versículo 7, que nos diz: Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Está aí o antídoto para o vírus chamado pecado, que é terrível. E que eu quero dizer que muitos parecem não tem atentado para. Muitos estão
muito mais medo do coronavírus, que é um vírus que tem sim causa sim os seus problemas para nós, do que o pecado. Do que o pecado, né? Em primeiro lugar, nós precisamos atentar. Porque mesmo que Jesus veio trazer o remédio, né? O remédio, mas é só para aqueles que querem. Aqueles que querem o remédio, Jesus Cristo. Aqueles que querem a cura, Jesus Cristo é a cura. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Mas precisa querer. Essa é a questão. Essa é a questão. Vamos, irmãos, continuar vigiando e tomando cuidado. Porque a única coisa que poderá nos roubar a nossa salvação é o pecado. Se nós não vigiarmos, se nós não tivermos cuidado. Embora aceitamos a Cristo, mas precisamos permanecer nele. O remédio, o sangue de Jesus Cristo tem que estar em nós, constantemente, para nos manter imune, porque sozinho ninguém consegue se livrar, sozinho. Todos precisam do remédio chamado sangue de Jesus Cristo para a purificação dos seus pecados. É o único e exclusivo remédio para a cura desta enfermidade chamada pecado, ao qual todos pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus. Aí veio Jesus, morreu na cruz do Calvário, trazendo então a solução, trazendo então o remédio para nossos pecados. Portanto, neste momento, meus irmãos, vamos permanecer Jesus Cristo. Ele nos comprou pelo teu sangue. O que aconteceu? Quando Jesus morreu, ele desceu a parte mais baixa, pegou a chave da morte do inferno e subiu triunfante. Jesus venceu a morte. Acabou. A morte que imperava, foi destronizada por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo. Alguém poderá dizer, mas ainda somos mortais. Somos. Mas só que com uma coisa, aqueles que creem em Cristo, mesmo que morra, ressuscitarão. Assim como Jesus ressuscitou, a morte não tem poder mais sobre a vida daqueles que crê em Jesus Cristo, o ressurreto. Sobre aqueles que entregou a sua vida, que adquiriu o sangue de Jesus Cristo para eliminar o efeito do vírus, o vírus mais terrível que existe. Mais uma vez eu volto a dizer, o pecado é o vírus mais terrível que existe na face da terra. Nunca existirá e nunca existiu outro. Porque ele tem poder de matar o nosso corpo e também a nossa alma, se nós não atentarmos para Jesus Cristo, para que Ele nos socorra, para que Ele nos cure. O pecado faz com que nós perdemos a nossa salvação. Está aí a gravidade. O interessante é que surgiu o remédio. Nós temos o remédio, o sangue de Jesus Cristo. É Ele que nos purifica
de todo pecado. O pecado está aí. O pecado está aí, cada vez mais proliferando. O vírus está aí. Temos convivido com ele 24 horas. Mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Se assim nós cremos, se assim nós, irmãos, obedecermos o que o nosso Mestre Jesus Cristo nos ensina, poderemos sim, somos imunizados pelo sangue de Jesus. O único, exclusivo remédio, volto a dizer, para o pecado. Irmãos, vamos pedir a Deus que continue abrindo nossos olhos, olhos espirituais, para que nós possamos ver, enxergar o mínimo possível, o mínimo do movimento, dos movimentos, nós possamos perceber, porque há muitas coisas que passam despercebidas se nós não tivermos realmente, irmãos, em Cristo. Vamos pensar que nós estamos envolvidos em algo que desagrada a Deus, em algo que possivelmente venha nos trazer consequências por causa do vírus chamado pecado. Então, que ao ouvirem esta palavra, medite, porque existe um hino, me parece que é do Jair Pires, que diz que o pecado não dói. E isso não dói na carne, você comete o pecado, você não sente. Mas depois havia um resultado, com certeza, porque é o vírus. Mas peca, não sentiu talvez na carne ali no momento, nesse sentido que o hino está falando. Assim, não é como você machucar, se você sente a dor. Realmente é isso mesmo. Não é difícil pecar. É muito fácil, porque todos possuem o vírus do pecado. Então, temos que estarmos envolvidos no sangue de Jesus, para que esse vírus não venha novamente a fazer efeito na nossa vida espiritual. A questão do vírus chamado pecado, ele atua não é só na carne, ele atua no lado espiritual. Vamos estar vendo aí a gravidade. O coronavírus ele tem o poder de atuar no nosso físico, febre, tosse, espirro, e cada um tem uns sintomas, e cansaço, falta de fôlego, quer dizer, tudo é no físico. Mas o vírus chamado pecado, ele trabalha no nosso lado espiritual. Esse é o grande problema. Que o Senhor Jesus continue tendo misericórdia de cada um de nós e que nos ajude, irmãos, a fugirmos do pecado e nos guarde para todo sempre. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos, que essa palavra possa vir falar e tocar no coração daqueles que porventura estarão assistindo esse vídeo. E quero mais uma vez deixar aí um abraço a todos os irmãos, a todos os irmãos aqui de Roscom, os irmãos que moram fora daqui, lá os irmãos de Marimar, pastor Fábio, sua família, com Átila, lá em Bromlich, que Deus continue abençoando a vida de vocês, os irmãos, irmã Cristina,
aí de Castelli. Deus continue abençoando maravilhosamente a todos os irmãos, a irmã Elaine, a irmã Gracinda, que mora em Athlone. Deus abençoe a vida de vocês, aos irmãos aqui dentro da cidade, aos obreiros, a todos, enfim, um forte abraço, que Deus continue abençoando, guardando, livrando a cada um dos irmãos, aos irmãos de outros países, no caso da Espanha, e com certeza irá assistir este culto, que Deus continue abençoando a vida de vocês de uma forma extraordinária. E eu quero, nessa oportunidade, proferir a Deus uma palavra de oração e dizer que provavelmente, com certeza, amanhã será transmitida também a escola bíblica dominical, às 12 horas, né? Às 12 horas será transmitido. Eterno, soberano, Deus, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Senhor, por este momento tão abençoado que o Senhor me concedeu de estar aqui. Senhor, em poder falar na Tua palavra. Nos ajude, Senhor, continua nos guardando através do Teu sangue, para que possamos, Senhor, ser imunes ao pecado que tem, Senhor, feito muito, Pai, estrago, Senhor, na vida de muitas pessoas. Senhor, neste momento eu oro em favor da vida daqueles que estão enfermos. Senhor, há muitos enfermos provocados, Senhor, pelo vírus, ó Deus, Covid-19. Senhor, estão em casa, alguns em casa, outros nos hospitais. Meu Pai, visita cada um, os irmãos, Senhor, que infelizmente, Senhor, contraíram, Pai Celeste, esse vírus. Visita eles em nome de Jesus Cristo. Dê, Senhor, saúde, ajuda na recuperação, em nome de Jesus. Pai Celeste, eu te peço agora, porque Tu és o Deus poderoso, fiel, tremendo na batalha, e a Ti, Senhor, toda honra e toda glória. Creio, Senhor, que Tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então visita, Senhor, a cada um, dê saúde, Senhor. Eu peço a Tua bênção, entra, Senhor, nas casas, nos lares, em nome de Jesus Cristo, dos Teus filhos, Senhor, dos irmãos, dos quais o Senhor tem nos colocado, Senhor Deus, para os dirigirem, para guiá-los, para ir morar no céu. Senhor, visita cada um, encha, Senhor, das Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Te agradeço, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Que Deus em Cristo continue abençoando a cada um dos irmãos e, querendo Deus, até a próxima oportunidade. Um forte abraço a todos os irmãos e que a graça do Senhor Jesus Cristo continue com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.